Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caso de Influência. Aqui nós dissecamos casos de sucesso que influenciaram comportamentos para a sustentabilidade e nós dissecamos e destilamos desse caso o que eles têm de melhor para você aplicar diretamente nos seus projetos. Eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável. E eu trabalho nessa área há mais de 10 anos a nível internacional, treinando profissionais de ponta a também conseguir atingir esse objetivo, influenciar comportamentos sustentáveis. E no episódio de hoje do Caso de Influência, eu tenho o prazer enorme de ter uma convidada especial para conversar com a gente sobre uma intervenção de super sucesso que ela fez como parte do projeto dela dentro do clube. Ela é a Lorene Passos e eu vou convidar ela agora para entrar com a gente ao vivo. Então vamos lá, é a primeira vez que eu faço isso. Vamos ver se a Lô entra. Lô, deu certo? Opa! Ei, Lô! Me ouvindo bem? Bem-vinda! Estou te ouvindo super bem. Deixa eu arrumar minha câmera aqui também, para ficar direitinho. Não precisa cortar as cabeças. Não somos a rainha de copas de Alice cortando as cabeças. Gente, então, a Lorene, ela foi minha aluna no clube. Ela é empreendedora e ela é franqueada de várias lojas da Subway em Salvador. E como parte da intervenção dela de mudança de comportamento dentro do clube, que é o meu treinamento mais aprofundado para quem quer realmente influenciar comportamentos, ela fez uma intervenção onde ela aumentou em 300% o número de sanduíches veganos vendidos aos clientes dela dentro das lojas que ela gerencia. Então, Lô, mais uma vez, é um prazer enorme que você está aqui. Seja muito bem-vinda. É uma honra, né, estar fazendo essa live contigo, uma profissional que eu admiro muito, que me ensinou bastante. A honra é toda minha, Lô. Obrigada. Olha, antes da gente seguir, a gente vai direto ao ponto, Lô, porque só faz parte do caso de influência pessoas de influência, que tiveram, de fato, êxito influenciando comportamentos e transformando a vida das pessoas. Então, antes da gente ir aos detalhes, entender a fundo o que aconteceu com a sua intervenção, eu quero te perguntar o seguinte. Você entrou para o clube, que é o meu treinamento, e você fez uma intervenção de mudança de comportamento como parte do clube em uma das suas lojas da Subway. Você conseguiu, de fato, influenciar comportamentos dos seus clientes e aumentar o engajamento deles com um determinado comportamento? E se sim, conta para mim enquanto você conseguiu aumentar esse engajamento. Bastante o comportamento de clientes para a escolha de sanduíches veganos, de 3 a 4 vezes, cerca de 300%, assim, dessa mudança na escolha. Foi um resultado bem significativo que me deixou muito feliz. Uau, Lu, que bom! Eu também fico muito, muito feliz. É muito bom a gente poder aumentar essa rede, ter um movimento juntos, para a gente juntos escolher os comportamentos que mais tocam a gente e a gente conseguir avançar nessa missão. Isso me deixa arrepiada, fico muito, muito feliz. E que bom que você está aqui agora para dividir esse momento com a gente entender, então, um pouco melhor como que você conseguiu esse êxito. Mas vamos dar um passo atrás. E eu queria primeiro saber um pouquinho da Lorene. Me conta um pouco da sua história nesse contexto de entrar no mundo da sustentabilidade. Mas eu venho de uma família de empreendedores. Acho que minha mãe e meu pai devem estar assistindo essa live aqui. Então, eu sempre tive as empresas em paralelo ao mundo jurídico. E eu estou franqueada do Subway desde 2009, então são 14 anos aí com as lojas e com o direito. E aí, buscando transição de carreira, eu estava bem satisfeita com o direito. Eu descobri a sustentabilidade na pandemia. Eu lembro que eu estava ouvindo um podcast da CBN que trazia o Wellington Nogueira, não sei se você conhece, que ele trouxe o Doutores da Alegria para o Brasil. E lá ele falou de um filme chamado Quem Se Importa? E fala de empreendedorismo social, que foi um termo que eu nunca tinha ouvido falar, de empreendedorismo social. E nesse filme ele vai relatar vários casos de empreendedores fazendo uma transformação realmente para a sociedade. E ele traz o termo sustentabilidade. E eu imaginava que sustentabilidade fosse meio ambiente, fosse abraçar a árvore, né? E aí... Só que aí, como eu descobri que é um tripé, né, social, ambiental e econômico, coisas por trás da sustentabilidade, comecei a pesquisar. Pesquisei muito, li livros, e aí podcasts, maratonei podcasts,
E foi quando eu conheci o Sustentaí, que aí eu fiz uma mentoria no Sustentaí, uma mentoria individualizada, que eu lia livros, discutia com minha mentora e me aprofundei muito na questão da sustentabilidade. Tive a oportunidade de trabalhar com o Sustentaí em 2 empresas grandes como consultora em sustentabilidade. Mas antes disso também eu tinha feito 2 MBAs, um em marketing e outro em gestão, uma capacitação bem melhor. E eu fiz uma certificação de capitalismo consciente, que também me trouxe um outro olhar. E para olhar as empresas além da razão social, sair do CNPJ para entender a razão de existir para a sociedade. Então, eu sempre estava buscando trazer essa sustentabilidade, essa razão de existir para as empresas. E aí foi que eu entrei no ramo de consultoria nessa transição de carreira. O que eu aprendi bastante foi que, justamente, empresas sustentáveis são feitas de pessoas sustentáveis. É incrível, Lô. Eu fico ouvindo a sua história, porque tem várias pessoas como você que também, e como eu, né? Eu também falo muito isso, que passou por essa transição de carreira. Eu também vim do mundo do direito. A sustentabilidade, eu não nasci, né? Atuando em projetos assim, ou no meio onde as pessoas já faziam isso. Então, a gente vê que é possível, né? A gente vê que é possível a gente começar a estudar e aprender mais numa nova área e galgar essa transformação. Mas e aí, Lô, me conta, como é que você acabou conhecendo, então, o clube e me conhecendo? E me conta também se teve alguma coisa que eu falei quando você me conheceu que te ajudou a bater o martelo e decidir entrar não existem, né? Mas eu estava no Instagram, eu seguia muitas pessoas em termos de sustentabilidade, atitude de pesquisa. E aí, aqueles patrocinados no Instagram, eles que aparece você falando algo que eu falei, nossa, vamos falar de comportamento associado à sustentabilidade. E aí você traz que você morou na Alemanha. É coincidência que eu também morei na Alemanha, que eu fiz intercâmbio na Alemanha. Eu falei, nossa, me identifiquei e fui atrás. E assisti uma live sua, que acho que você trazia algumas lives explicando sobre o clube. E dentro de uma live dessa, você disse algo que me marcou muito. É porque cerca de 80% dos brasileiros entendem que meio ambiente é importante e apenas 4% reciclam. Não muda comportamento. E, de fato, uma das experiências que eu adquiri na consultoria foi perceber que os projetos paravam por falta de engajamento. As pessoas não se engajavam, as pessoas não faziam aquilo. E aí travava o projeto. Não adiantava ter um projeto perfeito, montado, estruturado, se as pessoas não faziam. E como eu já tinha dito, empresas sustentáveis são feitas de pessoas sustentáveis, comportamento são pessoas. E você entende a questão do comportamento, influencia muito. E um outro ramo que eu sou muito entusiasta é que é a questão da psicologia, né? Eu gosto muito dessa questão comportamental, o que influencia, o que faz nossos gatilhos. Eu me identifico muito nesse aspecto. Então, juntou 2 ramos que eu sou apaixonada. Falei, não, é isso, eu vou fazer. E aí, quando eu fui conversar contigo, que foi outra coincidência, que você mora em uma cidade próxima da que eu morei. É o interior da Alemanha, e que você também formou direito. Eu falei, não, a coincidência não existe, é esse curso mesmo que eu vou fazer. Tava escrito, né, Lô? Que massa, Lô, que legal. E aí me conta, você entrou no clube e aí chegou o momento de você aplicar os conhecimentos num caso concreto. Como é que você decidiu, de fato, partir para uma intervenção? Onde você iria aplicar a intervenção? Como é que foi esse processo para você? Eu entrei no clube sem saber o que é que eu ia fazer, aplicar a intervenção, né? Eu não tinha precisão que eu aplicar dentro da Subway ou em outro aspecto, algum ramo de consultoria que eu achava muito interessante. Então, no início, foi bastante essa teoria e você foi muito, muito parceira nessa construção, né? Você trazia casos, você dialogava com a gente, trazia possibilidades. Eu fui seguindo o fluxo. Eu acredito que foi no segundo ou terceiro módulo que a gente começou a funilar e definir que tipo de comportamento efetivamente a gente ia intervir. Então, eu tinha decidido que eu ia intervir dentro da franquia, né? Que apesar de ser engessado, apesar de eu não ter possibilidade de contratações externas, de ter que mudar fornecedores, eu tinha ali uma possibilidade de mapeabilidade em alguns aspectos. Então, eu tinha decidido que era dentro da franquia, e aí ficou decidido o que dentro da franquia? A questão da reciclagem, a questão da utilização de alguns tipos de produto. E foi nesse aspecto que eu decidi pela alimentação, que é outro ponto que me influenciou a escolher a alimentação, foi a mensurabilidade. Eu poder mensurar efetivamente quanto eu vendi, porque a gente tem um sistema, ia sair efetivamente o número de vendas dos sanduíches veganos e aproveitar e conseguir mensurar isso quantitativamente, trazer números.
E aí foi a partir daí que eu decidi fazer intervenção para mudar o comportamento de clientes na escolha dos sanduíches, das proteínas, de proteínas animais para proteína vegetal. Nesse caminho, mas seguindo passo a passo, né? Quer que eu fale de passo a passo? E Lô, me conta um pouquinho do passo a passo também, assim, como é que foi, porque a gente tem, às vezes a gente se empolga tanto com uma determinada solução que a gente vem em mente. Você pulou direto para uma solução ou você teve um passo antes de preparação, antes de decidir como que você ia tirar essa ideia do papel? Passo a passo. O clube, você traz muito isso. A questão de uma coisa na minha cabeça, tirei, vou fazer coisa louca, não. A gente veio estruturando. Foi uma construção em conjunto, sempre tirando dúvidas com você. E o primeiro passo era definir o comportamento que eu queria definir, que era o módulo 1, que era o comportamento da alimentação para os sanduíches veganos. Depois, a priorização do comportamento, que aí você traz uma matriz que foi bem importante para dizer qual comportamento gera mais impacto positivo. E é isso que fez a questão da alimentação, né? Porque o consumo de carne vermelha, a gente sabe a questão ambiental, de todo o impacto que gera. E aí eu decidi por esse caminho. Depois teve Entendendo a Audiência, que se não me engano é o módulo 3, que define o público-alvo. Como eu não tinha uma ferramenta digital de pesquisa, eu fiz manualmente mesmo. Peguei um papelzinho, botei umas perguntas e pedi para meus colaboradores, para todo cliente que entrasse na loja, preencher a pesquisa. Depois de terem lanchado e tal, preencher a pesquisa, botei em uma urninha e depois eu coletei essa pesquisa. Nessa pesquisa eu perguntava se ele comia ou não carne. 94% das pessoas disseram que comiam carne. Depois eu perguntei se a pessoa já consumiu proteína vegana. 64% disseram que não. Também, qual motivo lhe levaria a consumir uma proteína vegana? Essa resposta até é muito bom a gente fazer pesquisa, porque a gente, na nossa cabeça, não sai resultado. Porque na minha cabeça, primeiro seria, não, pela questão ambiental. Eu vou consumir proteína vegana pela questão ambiental. E não foi a resposta. O primeiro ponto foi dizer que eu consumiria proteína vegana pela curiosidade, com 37%. 18% disse que por questão de saúde. 10% diria que não é proteína vegana. Tá? Mal veio em sequência com 15% e o último com 4% a questão ambiental. Então, a minha resposta, que seria a primeira, não foi, de longe. A quantidade de pessoas que não comeriam, 16% é uma quantidade razoável. Então, foi muito interessante fazer essa pesquisa. E aí, depois de eu ter estruturado essa pesquisa interna, eu fui para os colaboradores. Então, a gente fez uma reunião, eu expliquei do processo de intervenção, dei uma aula a eles sobre o que é veganismo, o que é vegetarianismo, e foi concomitantemente ao lançamento da Subway um sanduíche novo, que era o teriyaki vegano. A gente tem um sanduíche que é muito forte, chamado frango teriyaki, e esse teriyaki vegano tiraria o frango e traria uma proteína vegana, mas com molho teriyaki, que veio com um sabor muito bom, muito gostoso. Trouxe uma experimentação para os colaboradores, porque muitos ainda tinham resistência. Não gosto disso não, isso é ruim. Você já experimentou? Experimentação para eles. Eles quebraram as próprias barreiras. Realmente é gostoso. E foi interessante isso que eu expliquei todo para eles. E durante a intervenção, um deles atendendo, o cliente falou, não gosto não. Aí ela virou e falou assim, eu também não gostava, mas eu experimentei e gostei. Eu acho que o senhor vai gostar. Que poder. Exatamente. Isso é muito poderoso. Ela poder da experiência, né? Que ela viveu, que ela também tinha essa rejeição, achando que não gostaria da proteína vegana, achando que seria ruim. Quando ela experimentou e ela passou para o cliente, ele realmente foi pela experiência dela. Você vê como a questão comportamental, o que o outro fala, influencia, né? Então, foi muito bacana. Então, aí, depois de a gente fazer esse treinamento com eles, tirei todas as dúvidas, falei da questão do veganismo, da cultura do veganismo, do que poderia ou não entrar, porque tem alguns molhos específicos que outros levam leite, não poderia, era um sanduíche vegano. Então, explicando quais molhos que não levariam leite, nenhuma proteína animal. Expliquei toda essa diferenciação. Foi muito, muito rico esse treinamento com eles. Tirei todas as dúvidas e a gente foi para a intervenção. A intervenção, o que eu fiz? Eu coloquei algumas comunicações visuais bem potentes na loja toda.
o lançamento do sanduíche e sinalizando também, eu fiz um valor promocional, eu baixei o preço, é um sanduíche um pouco mais caro do padrão, eu fiz um valor promocional, não tão próximo quanto os mais baratos da linha, mas um valor muito mais em conta, para poder atrair o cliente a poder experimentar, porque isso era um obstáculo também que a gente identificou, o valor. Muitos não queriam pagar mais caro, entendendo que não valeria na visão deles aquele valor. Então, eu baixei o valor, fiz um valor mais promocional, comuniquei com fotos logo na entrada e treinei todos eles a oferecerem um vegano. E nas segundas-feiras, em especial, a gente trazia a questão da segunda sem carne. Então, na segunda-feira era um dos pontos que a gente está na campanha também, segunda sem carne, para a gente diminuir o consumo de carne vermelha, mas não deixei de uma forma estrita, de uma forma flexitária. Até para as pessoas, não quero que você vire vegano, mas experimente essa opção. Então, trazendo para eles esse objetivo. A intervenção foi feita em novembro a dezembro, foi 30 dias de intervenção de 2022, e a gente depois mensurou. O que eu achei muito interessante foi que durante a intervenção a gente conseguiu captar o que os clientes falavam, né? Quase era uma recusa, porque eu senti até no início um pouco de dificuldade. E eu queria entender o que o cliente está achando. E aí eu trouxe algumas frases assim, não gosto de coisas veganas, isso não enche, soja não tem gosto de nada, prefiro carne porque enche, prefiro sanduíche do dia mesmo, que era o promocional. Então, e muitos questionavam o preço, mesmo com valor promocional, ainda questionavam o preço. Então, essas foram algumas barreiras que a gente começou a captar dos clientes que chegavam, mas essa visão ruim, mas que talvez cultural, dizer que vegano não é carne. Acho que um prato tem que ter uma proteína animal, né? Tem que trazer essa... Na Bahia a gente chama de sustância. Então, se no Espírito Santo é isso, não tem substância, não vai me alimentar, né? Se não tem substância, o veganismo, a proteína vai me alimentar, não é suficiente. Hoje que a gente está começando a desconstruir isso. Então, foi interessante. Também aqueles que experimentaram, eu peguei um feedback depois. Então, o senhor gostou? Muitos trouxeram... Vou experimentar para ver se é bom, parece ser gostoso, tem uma cara bonita. E depois que alguns experimentaram, falaram, nossa, eu não imaginava que fosse esse sabor. O sabor é bom. Então, foi muito, muito bacana esse feedback deles, a gente acompanhar essa efetiva. E teve um outro ponto, Mar, que acho que fez muita diferença, foi o acompanhamento. Então, diariamente, eu mandava o resultado deles. Eu pegava para o meu time. Isso. Então, para o seu assim, time, na para o seu manhã, time, para os seus colaboradores. Do dia anterior, equipe, vendemos tanto, vamos alcançar tanto. Eu estabeleci uma meta diária para eles alcançarem. Fui bem arrojada nessa meta, eles conseguiram chegar próximo. Fiz uma meta, uma campanha de incentivo muito forte. Então, todo dia eu estava ali. Porque uma grande dificuldade é essa, né? É a questão da desmotivação. De, tipo, você ficar ali sempre vendendo, incentivando o mesmo produto, acho que fica meio cansativo. E muitos clientes são repetidos. Eu ia te perguntar isso. Você percebeu também algum desafio ou alguma dificuldade no meio do seu processo? O sanduíche é muito bom, seria né? um exemplo, quem provou, né? É bem... E é verdade. E o sanduíche é realmente saboroso. Eu gostei muito, um dos queridos da Subway, assim. E eu sinto um pouco... As questões sensoriais, principalmente para comida, são fundamentais, né, Lu? Sabor, o cheiro, porque, o olhar. Eu acredito que teria mais possibilidades de pontos veganos, apesar de não é tão explorado. Eu acho que tem mercado, acho que tem que... Mas aí a questão da franquia, acho que ingessa um pouco isso, esse aspecto. Mas e aí me conta então, Lu, com essa estrutura, o que você atingiu? Repete um pouquinho pra gente o período e aí o que você atingiu. Vezes, nesses 30 dias, o consumo desses sanduíches. E o que foi legal, que eu não esperava, é que eu mantive um pouco a mais. Eu caí depois que eu tirei o valor promocional, voltou o valor cheio. Mas muitos dos que experimentaram viram valor e mantiveram comprando aquele sanduíche. Olha! Então, não foi 3 vezes mais, mas aumentei bem razoavelmente. Eu acho que bem bacana essa manutenção depois. Marta, me ouviu? Uau!
Lô. Isso é uma informação super valiosa, Lô. Eu não sabia. Que massa! Que massa! Porque você mostra que você então começou a influenciar os hábitos. Isso. Não foi uma coisa pontual, Isso. E um né? outro Isso é aspecto muito que foi importante. bem interessante. As duas ficam em mercados. Uma eu fiz intervenção e a outra eu não fiz intervenção, apesar do sanduíche ser promocionado pela Subway. Então, tinham cartazes, nas duas lojas tinham cartazes, mas não tinham o treinamento da equipe para influenciar na compra. Também não tinha o valor promocional na segunda loja. Então, ambas estavam dentro de mercados, são muito parecidas, horários de funcionamento muito parecidos. E eu não tive nem de longe o resultado que eu obtive com a intervenção. Então, aumentou pouquíssimo, nem para dizer que manteve a média dos sanduíches vegetarianos, veganos. E é aí que você consegue mensurar realmente o poder de uma intervenção, o poder de você estar ali, do monitoramento, de acompanhar, de estar ali todo dia, de mostrar resultado. Acho que isso fez uma grande diferença, assim. Que massa, Lu. Eu fico muito feliz. Você tem razão, porque às vezes acontece muito das pessoas acharem que o resultado que elas atingiram foi por causa de uma determinada intervenção, mas há vários fatores que podem contribuir. Então, você conseguir isolar uma loja e comparar os resultados, como você fez, eu acho que traz ainda mais credibilidade para demonstrar que é fruto do seu trabalho, da sua intervenção, aquilo que você atingiu. E aí, Lô, me conta então, assim, um pouco de como que você se sente hoje, assim, quando você olha a intervenção que você fez, teve alguma coisa que agora você sente que mudou depois disso, alguma coisa que está até te surpreendendo, que você acha que a Lorene Me de trouxe muito antes e a mais Lorene de confiança em depois dessa aplicar uma intervenção experiência? comportamental e o poder que uma intervenção tem em um projeto, né? Como consultora, eu hoje me sinto plenamente capaz de aplicar uma intervenção em qualquer empresa. Eu entendo que mesmo eu consegui aplicar mesmo dentro de um modelo de franquia que é engessado. Então, já imagine um modelo livre, que você possa mudar fornecedor, que você possa experimentar outras coisas, que você possa... Mas, e isso me trouxe muita confiança e certeza de que comportamento realmente é o que muda os projetos. Não adianta a gente fazer projetos perfeitos, bonitos, para apresentar e não vão trazer resultados. O comportamento, sim, o comportamento, o engajamento, para trazer para a cultura da empresa, que os colaboradores assumam aquilo, porque eles entendiam daquele propósito. Hoje eu tenho outros projetos atrelados à sustentabilidade na empresa, na loja, e eu trago muito eles para participar. O porquê que eles estão fazendo aquilo. Eu escrevi recentemente no LinkedIn, depois eu vou até escrever sobre o clube, sobre a mudança de comportamento. Isso. Vou fazer um artigo escrevido, mas eu escrevi no LinkedIn, até postou como colunista do portal Muita Informação, sobre uma intervenção que eu fiz, mas em relação a reciclagem. Recolher todo o material reciclado da loja, porque como a gente tem uma entrega semanal, há muito papelão. E eu não sei se você conhece, mas aqui em Salvador tem um programa chamado Soma Vantagens. Nesse programa, a gente... O material reciclado, ele é convertido em pontos. E você pode trocar pontos por aula, por alimentos, por objetos, ou doar esses pontos a instituições de caridade. O nosso material, o material da Subway é entregue à Soma, que tem uma cooperativa que vem recolher esse material. Então, eles fazem parceria com a cooperativa. E lá, esses pontos são convertidos à Casa do Caminho, que é uma instituição filantrópica que eu participo, que eu sou voluntária, que eu confio o trabalho, conheço. Então, convertidos para a Casa do Caminho, e a Casa do Caminho transforma isso em alimentos para doação. Então, a casa tem uma área social que trabalha com a questão de cestas básicas para a comunidade, para as pessoas necessitadas, e fazem isso. Então, eu engajei os colaboradores da Subway a dizer, o lixo da gente é transformado em alimento para alguém que precisa. Realmente, eu nem preciso estar cobrando, eles lá, pegam um carrinho, separam o lixo, botam certinho. Já conhece a pessoa de lá. Então, essa economia, digamos, circular, que é transformar o lixo, eu já consegui implementar e trazer eles. Então, eles fazem um propósito. Então, trazer esse propósito ao trabalho, engajá-los na questão social também, que é muito importante.
E eu estou pensando em outros projetos que podem ser adaptados a qualquer universo de empresa. E Lô, me conta uma coisa. Eu sei que você, só de ouvir a sua descrição já fica claro como que você é uma pessoa extremamente ocupada, gerenciando várias lojas. E, bom, eu nem vou dar a resposta antes. Eu quero ouvir de você, mas me conta como que você, nesse contexto, ainda assim conseguiu fazer parte do clube, participar das aulas, desenhar uma intervenção, aplicar a intervenção e ter esse sucesso. Como é que você conseguiu ter esses chapéus todos ao mesmo tempo? Você precisou de um time muito grande para te Não, ajudar? ao Você gastou contrário. muito dinheiro? Como diz, minha mãe tá aí, que tempo é uma questão de prioridade, mas e de gestão. Mas eu tenho um time pequeno, efetivamente eu tenho um time pequeno. Eu contei sim com o apoio de um suporte, mais de 2 pessoas que me auxiliaram. Na verdade, eu tinha um estagiário que conseguia acompanhar as vendas mensais e ia passando esse resultado para a equipe. Então, mas eu ia 3 ou 4 vezes na semana estar ali presencialmente, estando conversando com eles. E eu não gastei efetivamente. O que foi que eu gastei? Imprimi na minha impressora a pesquisa. Eu fiz a pesquisa, eu imprimi. Peguei uma caixinha que tinha aqui em casa, levei para a loja. Então, poxa, a gente vai utilizando o que tem, o que se dá para fazer. Peguei um papel, caneta, uma pranchetinha que tinha para preencher, para colocar. Tive um custo de uma impressão de um banner bonitinho. Banner não, fiz um A4 porque coloquei num acrílico para ficar visualmente atrativo, né? Eu tive R$ 5 de custo de uma impressão mais definida, uma impressão como a arte, a própria Subway tem essa opção, então eu utilizei a ferramenta para me ajudar na arte, então não tive custo com isso, mas de equipe eu não tive. Eu apliquei no que já existia. E também as pessoas enxergam muito a sustentabilidade como um custo. Vou é um custo que não dá. Não é. Às vezes não é um custo, às vezes é um investimento. Você olhar de forma mais estratégica, entender utilizar aquele material, fazer um planejamento adequado, dá para fazer. Dá para fazer diferente, dá para fazer bons resultados. E tem outro ponto, olhar dos clientes para com a empresa. Os clientes têm um olhar sim para a empresa, que você tem uma empresa que é atenta, uma empresa que está buscando fazer diferente. Eu falo, no ramo de franquia, qual a diferença de uma loja para outra? Os sanduíches têm o mesmo preço. Eu falo, é o atendimento e o que a gente pode fazer. Então, meu atendimento, eu prezo muito por excelência no atendimento, a atenção ao cliente, ao cuidado, ao atendimento, à customização e a habilidade, né? Esses outros projetos que a gente não tem tantos custos, mas então, esse olhar estratégico, que até como consultora eu tenho muito com as empresas que eu atuo, que é trazer uma customização. Não trazer custo, não trazer, vamos fazer um projeto megalomaníaco. Não, vamos ver o que tem. O que a gente pode transformar? Quais. E aí que a intervenção veio muito. O passo a passo do clube foi excelente, porque dá um norte. A gente vai step by step. E aí, nessa questão de muitas coisas a fazer, não, essa semana eu tenho que entregar isso. Essa semana a gente vai construir isso. E eu achei bem bacana, mas você botou uma parte mandando. E nas aulas de mão na massa era o que vocês conseguiram. E aí eu vi as dificuldades, você me auxiliava. Foi muito enriquecedor, muito mesmo. Quero já participar das próximas aulas. Sempre bem-vinda, Lu, sempre convidada. Estou te esperando, já está combinado, né? E Milô, me conta aqui agora. Você fez essa intervenção, você teve esse sucesso massa. O que você vai fazer com isso? Eu sei que como parte do clube ainda, você vai ter um feedback de um expert internacional, né? A gente vai sentar, nós três, na verdade, eu, você e um colega estrangeiro que vai dar feedback para você poder repetir essa intervenção ainda melhor, se você quiser. Você pensa em fazer isso e você pensa, de repente, fazer intervenções em outras áreas também, de repente com os clientes. Você tem alguma ideia em mente que você já pode dividir com a gente? Contar aqui de primeira mão para gente. Novas intervenções dentro da própria franquia, mas trazer para outros clientes, sim. Eu acho que também depende muito do contexto do cliente, não tem como prever. Então, é uma coisa muito customizada a intervenção. Então, precisa entender do público-alvo, da rotina, do que se quer atingir, das possibilidades que existem. Então, é um leque muito grande para a gente trazer uma solução engessada. Então, não dá para aplicar. Apliquei aqui, apliquei acolá,
mas eu quero sempre trazendo nas lojas esse novos sanduíches, outros. O que eu quero fazer é a questão de copo e campa. A gente não precisa de canudo para beber. Um adulto, a gente pega shake, alguma coisa específica, a gente não precisa de um canudo para beber. Então você tem ali a tampa do copo que é plástica e você tem o canudo que mesmo de papel ainda é um resíduo, que não é necessário. Se você não levar o sanduíche para viagem ou vai no carro dirigir, tem exceções. Mas o padrão é você não precisar. E aí eu treinar a equipe e falar assim, você realmente precisa do canudo? Vai comer aqui? Vai tomar aqui? Não precisa. Mas eu vou tomar meu refrigerante, meu suco, eu não preciso de um canudo, de um objeto a mais. Então, são pequenos olhares que fazem muita diferença no final das contas. Lô, eu acho que isso vai ser o limite, definitivamente. Tanto para você crescer, é sério. Porque você agora já tem uma prova de que é possível, né? Então eu vejo as suas perspectivas, os seus planos. Você pode contar comigo, Lô. E aí, pra gente fechar, Lô, eu queria te pedir um favorzão, assim. Maior ainda do que você já tá aqui com a gente, eu quero te pedir mais um. Que é o seguinte, Lô, eu tenho certeza que tem alguém aqui, pelo menos, assistindo a gente, que ambiciona, que sonha em influenciar comportamentos sustentáveis também. Pessoas que às vezes já trabalham com sustentabilidade ou que aspiram a trabalhar com sustentabilidade, de repente fazer uma transição de carreira como você fez. E que, de repente, até já fazem projetos de engajamento com o público, mas ainda não conseguem atingir o resultado que esperavam. Então, tenta e não consegue. Então, para quem está assistindo a gente e tem esse sonho, tem essa vontade de aumentar o nível de impacto, deixar a marca dela no mundo, contribuir para uma transformação sustentável na vida das pessoas, sabe? É uma coisa que ela pode ver que para o Brasil, para a sociedade, para o mundo, isso é importante. Deixa uma marca como o que você está fazendo. A gente pode estar aqui rindo, batendo papo, mas no fundo a gente vai ver quantas franquias no mundo trazem ideias inovadoras e tem um resultado. Você mesma me conta como que a gerência da Subway se interessou pelos seus projetos de sustentabilidade, né? Então, mesmo não é uma coisa, a gente pode parecer que é uma coisa nicho, é uma coisa que está com muita visibilidade. Então, eu queria saber se você tem 3 dicas de ouro. Se você tivesse que dizer três sugestões, 3 ideias que você deixa aqui, então, para quem quer galgar um percurso semelhante ao seu, o que você diria? Assim, algo que você acha que, cara, mudou o jogo do seu trabalho, que mudou o nível de resultado com relação ao seu engajamento com o público, que não teria acontecido sem a intervenção. Você consegue, de repente, pensar em 3 coisas que você acha assim, poxa, isso faria diferença para você? Vai nessa. Primeiro, a questão de transição de carreira. Acho que tudo é possível. Acho que quando a gente quer caminhar diferente, tem portas vão se abrindo. Eu fui me engajando em todos os aspectos possíveis aqui na minha cidade, projetos voluntários, hortos comunitários. Eu fui me engajando em conhecendo pessoas, tanto que eu te conheci nessa busca, né? Então, é um caminhar longo, mas é possível. Em termos de intervenção, o que seriam as dicas de ouro? Eu acho que um olhar atento. Eu acho que estar atento, sim, e planejamento. Foram duas grandes pontos. Se não houvesse um planejamento prévio, eu acredito que eu me atropelaria. Não conseguiria obter os resultados que eu consegui. Se simplesmente eu lançasse o sanduíche, simplesmente eu colocasse lá o preço, mesmo as intervenções, mas não houvesse esse passo a passo, fez diferença, sabe? Estruturar é importante a gente planejar. Então, planejar de forma estratégica, assim como minha intervenção, em qualquer outra gestão, outro projeto, eu acho que parar um pouco, pensar, pesquisar, buscar pessoas que possam te ajudar, pessoas que já fizeram experiências. Eu lembro que na época da pesquisa, a gente trouxe até acho que foi o Burger King da Áustria, que era 100% vegano, lembra? Que a gente tinha esse caso, falou, tem uma franquia aqui que é 100% vegano. E que o normal, né, digamos, era tipo assim, eles conseguiram trazer pesquisar o que já tem, pesquisar o que estão sendo feito. Você traz muito isso, né? O que já pesquisaram? A gente não precisa gastar em muito de pesquisa. Muitas pessoas já estão pesquisando. Então, já olha na internet, participa de grupos de WhatsApp, de trocas. O LinkedIn é um bom canal, é um bom local de troca, de que as pessoas estão fazendo de diferente. Participar de fóruns me ajuda bastante a ter um olhar de como as empresas estão olhando aquele aspecto.
Então, eu acredito que é isso. É um olhar atento para o que você quer intervir ou para a empresa. Se você for dono de empresa, o que você quer mudar, ou se você trabalha em uma empresa, o que você pode mudar. Olhar os processos e planejar. Com planejamento, você consegue, sim, alcançar o objetivo. Acredito que seriam as dicas. Não sei se de ouro, mas dicas. Que massa! Eu acho de ouro. Você tem um olhar atento para identificar onde há mais possibilidade estratégica de intervir. Depois você falou planejamento, que para mim faz sentido também, ajuda a gente a não se atropelar, como você falou. E você aprender com a experiência dos outros, né? Para você, como eu gosto de brincar, a gente raramente é a primeira pessoa no mundo querendo influenciar um determinado comportamento, né? Então, por que a gente vai reinventar a roda, né, Lô? Então, para mim, você tocou definitivamente em dicas de ouro. Lô, muito obrigada. Não é nem Foi um prazer dica. lindo. Ah, sim! Uma dica bônus, uma dica bônus. Básico. O que é básico assim, para sustentabilidade? É luz, energia, resíduo, alimentação. São coisas básicas. Às vezes a gente também não precisa inventar a roda. Então, às vezes, não estou fazendo o básico. Fazer o básico é simples. Tem tanta influência que a gente tem aí. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, o resíduo mesmo. Foi uma coisa básica que eu consegui implantar, que é possível implantar. Então, eu não sei, depende da cidade, da coleta, mas olha o básico, né? O que eu posso fazer, melhorar nesse básico para depois trazer intervenções mais complexas e tudo. Eu acredito que esse é um caminho, você ir por esse lado de básico, de sustentabilidade. Como é que eu posso, o que eu posso contribuir nisso? Então, acho que... E mesmo o básico, porque a gente acaba se acostumando com o nosso tema, né, Lu? A gente começa a achar que as coisas são básicas. Mas para muitas pessoas é algo extremamente novo, mesmo que não de deliberado, ela não precisa se convencer ou ter que conhecer, mas a gente já traz elementos diferentes para a vida das pessoas e que tem um impacto muito importante para a sustentabilidade. Isso, e né, eu me Lu? coloco à Concordo. disposição de quem quer falar comigo, que queira mais informações da intervenção. Acho que compartilhando que a gente cresce, compartilhando que a gente troca ideias, criam novas ideias. E é esse caminho que a gente vai seguindo, né, juntos. Lô, marca a gente quando você tá fizer o artigo novo do LinkedIn, vai marcando que a gente também, compartilha, muita informação. tá? Eu vou compartilhar sim. Todos que assistiram, Obrigadão, Lô. seu tempo para assistir, obrigado. Exato. Muito obrigada a todo mundo que veio aqui para ver a Lorene brilhar, para ouvir um caso de influência, mudando comportamentos sustentáveis na prática. Lô, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com você, dividir esse espaço com você e mostrar para outras pessoas que a sua jornada é possível. Então, convidar para quem está ouvindo esse chamado da influência de comportamentos sustentáveis, para não ignorar, abraça esse chamado e vem para esse movimento, porque a gente tem uma causa urgente, muito urgente, eu estou rindo, mas é tão sério, muito urgente, para levar à frente juntos. Então, contem com a gente, tá? Semana que vem a gente vai se encontrar de novo, mais uma vez, para 2 episódios. Um do Café de Influência, que é onde a gente discute estratégias para mudança de comportamento. E mais um caso de influência, não com esse brilho da Lorene hoje com a gente, mas para mais um caso, para a gente ver na prática como um novo comportamento foi mudado e a gente aprender, então, estratégias para aplicar para a nossa realidade, para os nossos projetos. Então, um grande beijo, um bom final de semana para vocês. Obrigada por ter participado e até semana que vem. Obrigadão. Beijo, Lu. Tchau, tchau.